irmãos acharam, amém? Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então ele disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores ainda. Ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Vou repetir o versículo 21. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Quer estar sentado, meu irmão? Nós estamos no começo do ano 2014, e eu acredito que todos aqui esperam que esse seja um ano muito melhor do que foi o ano anterior, amém? Todos nós queremos isso. Todas as pessoas, principalmente na virada do ano, já fazem seus propósitos, e é louvável quando nas prioridades do ano novo estão também os propósitos espirituais. Todos nós gostamos de fazer. Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais a Bíblia, esse ano eu vou ir mais à casa do Senhor, esse ano eu vou ajudar mais as pessoas, e a gente coloca lá. Mas muitas vezes nós nos frustramos, a espiritualidade que nós gostaríamos de viver não acontece, e muitas vezes o principal fator está justamente nessa história que o Senhor Jesus contou. O nosso lidar com o dinheiro, a nossa ganância. 2013 eu falei diversas vezes, quem ouviu as minhas pregações sobre esse assunto. Por quê? Eu tenho olhado para a nossa geração, eu tenho olhado para a nossa sociedade, eu tenho visto que o dinheiro continua, não se tornou, continua, porque já no tempo de Cristo era, continua sendo o que mais tem ocupado o lugar de Deus na vida das pessoas. Desde o Antigo Testamento, e a gente vê também no Novo Testamento, o dinheiro ser um dos principais assuntos tratados. Na Bíblia, por exemplo, você vai encontrar mais de 2.000 passagens falando do nosso relacionamento com o dinheiro, justamente tentando nos alertar para que nós venhamos cuidar da maneira que lidamos com o dinheiro, porque ele pode se tornar um Deus, com D minúsculo, na nossa vida. Foi o que o próprio Jesus disse: não se pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou a Mamon, Deus do dinheiro. E nesse contexto que nós lemos essa história de Jesus, nós vemos Jesus nos seus ensinos, as pessoas paravam para ouvir, grandes multidões ouviam Jesus, e de repente no meio da multidão se ouve uma voz: ei, Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança, me ajuda aí nessa questão financeira, nessa dificuldade que eu estou passando. Era algo muito comum que acontecia. Jesus estava se destacando, a multidão estava seguindo. Sempre as pessoas viam eles como mestres, rabinos, e os rabinos
quando queriam ainda mais se destacar, ajudavam também a solucionar os problemas do povo, se tornavam juízes para o povo. E ele pensou que Jesus também estava querendo status, estava querendo autoridade, estava querendo cargos, e chega para Jesus pedindo: Jesus, me ajuda aí a resolver esse problema. Jesus diz: olha, quem que me constituiu juiz a respeito de vocês, sobre vocês? Não vou fazer nada. Mas ele aproveita o gancho para contar uma história e revelar algumas verdades que os verdadeiros seguidores deles precisavam saber ao lidar com o dinheiro. E Jesus conta a história de um homem rico, certo homem rico. De repente, num ano lá, a sua safra, ela é super abundante, dá de sobrar. Ele olha para os seus celeiros e, nossa, vê que ficou pequeno. E ele pergunta para si mesmo: o que eu vou fazer? E ele mesmo responde para si mesmo: já sei, vou derrubar esses celeiros que não cabem, vou construir maiores ainda, e vou estocar. E ele então, depois que faz isso, diz: nossa, agora eu estou bem, agora meus celeiros estão cheios, tenho para muitos anos, eu vou beber, comer e curtir a vida. E daí Deus chega para aquele homem e diz: insensato, essa noite pedirão a tua alma, vai morrer essa noite, e para quem vai ficar tudo isso que você fez? E fica bem claro aqui nesse contexto, dois tipos de pessoas. Eu gosto do último versículo, que eu até reforcei: assim acontece com quem guarda para si. Nós temos uma primeira pessoa aqui: aqueles que guardam para si as riquezas, aqueles que procuram ser rico aos olhos do mundo, e depois diz assim: mas não é rico para com Deus. Dois tipos de pessoas que a gente precisa aprender algumas lições: aqueles que buscam ser rico para o mundo e aqueles que buscam ser rico para Deus. Quem busca ser rico para o mundo, primeira coisa que caracteriza ele: a sua confiança está no dinheiro. Versículo 19 diz assim: e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, então descansa, coma, beba e alegra-se. Sua confiança está no dinheiro, porque foi o dinheiro que também determinou todos os seus objetivos de vida, viveu para isso, e agora ele está com aquela falsa ideia de onipotência: estou muito rico, estou muito bem, sou poderoso, tenho dinheiro, e acha que a confiança da sua vida está ali, acha que chegou no patamar mais elevado e ninguém pode tirar ele de lá. Sua confiança está no dinheiro, e ele acha que através desse dinheiro ele pode tudo, ele pode fazer tudo, inclusive violar o direito dos outros. Se você olhar para a sociedade, você vai ver que essa é a ideologia que nós vemos, um capitalismo que gera quase que um escravatismo, onde no Brasil nós temos uma discrepância muito grande entre a classe alta e a classe baixa, onde uns têm de sobra, uns têm que não sabem onde colocar dinheiro, o que a gente chama os podres de rico, e a grande maioria que alimentam os podres de rico, vivendo uma vida quase que de escravidão, não tendo dinheiro para muitas coisas. É o sistema, que é um sistema onde a confiança deles está no dinheiro, e ele acha que a partir de agora ele pode tudo a partir do dinheiro, ou se ele não chegou lá ainda, ele é capaz de fazer tudo para chegar lá. A confiança dele está tão confiante que o dinheiro é que vai dar estabilidade, o dinheiro vai dar poder, o dinheiro vai colocar ele numa situação segura. Então, se ele tem, ele fica lá pisando em todos. Se ele não tem, ele é capaz de fazer todas as coisas para chegar lá. E aí nós olhamos para a nossa sociedade brasileira, o jeitinho brasileiro, você vê muitos tentando dar jeitinho para ficar rico, ficar rico, ficar rico, ficar rico. Pessoas que a sua confiança está no dinheiro. Uma outra característica é que o valor do homem está não na sua essência, mas no que ele possui. A lógica é a seguinte: você é o que você tem. Então você precisa viver
possuindo coisas, adquirindo coisas, para que isso gere valor em você. E daí nós vemos uma geração que valoriza muito a aparência. Se chega numa loja bem vestido, já com um símbolo de uma grife na sua roupa, você tem um certo atendimento, senão você tem um atendimento diferente. Se você chega com um carrão numa festa, mostra suas roupas de grife, você vê pessoas te cercando por causa daquilo. Mas se você não chega com grifes, meio desleixado, as tuas relações são diferenciadas. As pessoas, elas então têm o seu valor, não pelo que são, mas pelo que têm. E é claro que a partir disso, viram escravo do que o dinheiro pode comprar. Nós vemos isso muito intenso hoje, a lei da substituição. Se eu sou pelo que eu tenho, eu preciso sempre estar substituindo aquilo que ficou velho. Então eu descarto as coisas, para sempre adquirir coisa nova, para alimentar o meu ego, o meu sentimento de que eu sou onipotente, de que eu tenho valor. E daí nós vemos essa loucura do consumismo, que hoje não vai dar de entrar aqui para discursar sobre isso. Só estou falando de algumas características. Nós viramos aí escravo do consumismo, escravo do dinheiro, para comprar e assim substituir. E a gente pensa que muitas vezes isso acontece apenas com o rico, mas não. Tem muito pobre também que é escravo do dinheiro, é escravo daquilo que ele gostaria de ter. A sua vida, ela é uma vida minguada, limitada, nas suas expectativas de um dia chegar lá, de ter muito dinheiro e comprar o que quiser. O valor está naquilo que se tem. E esse sentimento todo leva a pessoa a ver a vida como um cifrão. Tudo para ela, as relações, o trabalho, tudo para ela envolve dinheiro. O valor não está na essência das pessoas, está no que ela possui. E aí nós vemos, se a gente trazer isso para a vida real, você vai ver num velório, por exemplo, velório de um pai de família. Os filhos no velório ainda, brigando para ver quem vai ficar com o que na herança. Você vê, por exemplo, um caso que chocou o Brasil, e foi talvez o mais conhecido porque eram pessoas da elite, caso Ristoff, onde Susana Ristoff, junto com seu namorado, matam os pais para ficar com a herança. Mas se você olhar nas reportagens de Santa Catarina, você vai ver que ano passado aqui em Blumenau aconteceu a mesma coisa. Um jovem mata o pai, 50 e poucos anos, para ficar com uma herança de em torno de 100 mil. Nós vivemos tempos assim, onde a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo ter, a ganância por possuir, que é o valor da sociedade, que é o valor das pessoas, determinam as suas decisões, determinam as suas atitudes. E nós temos visto como o valor está no possuir, uma desvalorização das pessoas, desvalorização das famílias, e assim por diante. Final do ano passado agora, isso veio bem à tona para mim, de uma maneira um pouco forte, triste. Um garoto que agora está na sua adolescência, entrando na juventude, pega a faca e sai de casa, disposto a fazer uma besteira. Daí, o responsável corre para a igreja: pastor, ajuda. E a gente vai ver o contexto. Os pais largam a criança aqui no Brasil, com poucos anos de vida, e vão se aventurar nos Estados Unidos, para estabilizar-se financeiramente. A criança não consegue o visto para ir para lá. Mas os pais não voltam para cá, porque estão muito bem lá. E os anos vão passando, e passam-se quase que 17 anos. E aquele jovem foi criado aqui, mas sempre olhando lá, para os pais que deram prioridade para a vida lá nos Estados Unidos, uma vida de conforto, uma vida abençoada financeiramente,
mas longe dos filhos. Abriu mão do filho pelas oportunidades que a vida ofereceu. Se a gente olhar para a sociedade hoje, você vai ver tudo isso muito intensamente. As pessoas abrem mão de coisas que realmente têm valor por coisas que têm preço. Eu quero comprar uma casa de 400 mil. E ele abre mão de muitas coisas. Trabalha para conseguir a casa. Consegue a casa. E acha que o valor da casa foi 400 mil, mas não foi 400 mil. Foi a educação dos filhos, foi muitos jantares, muitos cultos domésticos e muitas outras coisas ali. Entrou na jogada, mas como estava cego pelo mundo, cego pela ganância, perdeu a noção das coisas. E aquilo que o dinheiro podia comprar, tornou-se prioridade na sua vida. Este homem da história, a Bíblia diz que ele já era rico. Jesus diz, ele já era rico. E numa das suas safras, foi muito mais do que ele imaginava. Mas ele queria mais. Ele olhou para os celeiros dele e falou, não vou encher esse celeiro só, e vou, quem sabe, pensar nas outras pessoas. Não, mas a ganância gera o egoísmo. Ele quer sempre mais para si. Ele quer acumular para si, então ele destrói aqueles celeiros, não pensa em repartir, em compartilhar, em ajudar o necessitado e dar para os outros, ele quer para ele destrói aqueles celeiros e constrói outros ainda maior. Você vê isso na fala dele, é eu, é mim, é para mim, você vê tudo girando em torno dele, e isso revela uma insatisfação com tudo aquilo que ele já tem. Não estava satisfeito com os celeiros, ele queria mais, ele queria mais, ele queria mais. Irmãos, e quando nós olhamos para a nossa realidade hoje, esse sentimento de insatisfação atrelado à ganância faz muito parte da nossa geração, está entranhado na nossa geração, e principalmente nas gerações que estão vindo aí, Você vê as crianças que estão recebendo uma terceirização na educação e muitas vezes, em vez de receber o amor, o diálogo, o brincar junto com os pais, que era o necessário, o pai não tem tempo porque precisa trabalhar, ele substitui por um brinquedo, só que logo vem a insatisfação, então ele vai lá, compra outro, é quase que semanalmente as crianças recebendo um brinquedo novo, mas nunca estão satisfeitos, porque aprendem isso com os pais, mesmo inconscientemente os pais vivem assim, compra uma televisão enorme, mas passa 2 anos já não está mais satisfeito com aquela, tem que comprar uma outra, compra uma casa grande, com algumas suítes, mas passa o tempo já não quer mais, quer um outro, e assim vai. Eu não estou falando que a gente não deve melhorar de vida, eu estou falando justamente isso, para que nós venhamos sondar o nosso coração, e venhamos conseguir sair dessa correnteza que tem levado muitos para o abismo, e nós precisamos estar o tempo todo sondando o nosso coração, e sermos mais gratos por aquilo que temos, e fugirmos do egoísmo, e abrirmos mão de reproduzirmos o que esse rico dessa história estava fazendo, guardando tudo para si, alimentando o seu egoísmo, pensando que agora ele estaria seguro, e daí sim, poderia desfrutar da vida. Mas, uma característica de quem corre atrás da confiança no dinheiro, uma característica de quem quer ser rico para o mundo e acha que a felicidade está aí. Infelizmente, a última característica que nós vemos aqui é que essa pessoa, ela vai ter um final frustrado. Vai ter um final frustrado. Deus chega para essa pessoa e diz: insensato. Se fosse na linguagem de hoje, seria quase que burro. Seu burro, inverteu todas as coisas, essa noite você morre, e tudo que você acumulou para si, achando que, uau, agora estou na boa, vai ficar para quem? Insensato, e o seu fim vai ser triste, perde tudo o que tem valor, por causa do dinheiro, perdeu as relações, perdeu a oportunidade de ser altruísta, de abençoar,
egoísta, pensou só em si, agora perdendo o dom da vida. Mas foi tarde demais. Eu me lembro de uma história que diz, certo jovem, ambicioso pela vida, conversando com seu avô, e ele diz: eu vou estudar, acabar a minha faculdade e trabalhar muito para conseguir tudo que eu quero. Quero ter a melhor casa, o melhor carro, quero ter tudo que a vida pode me oferecer. O vô, já experiente, já lá na reta final da vida, olha para ele e diz: tá bom, e depois? Depois eu vou construir minha vida, eu vou ter filhos, casar, levar a vida, ganhar mais dinheiro. O vô olha para ele: e depois? Depois eu vou me aposentar, ficar velho e curtir a vida, gastar o dinheiro, desfrutar. O vô olha para ele e diz: e depois? Ele já meio assim, né, com o vô: depois eu acho que eu morro, né, todo mundo morre. Só que ele não esperava a última pergunta do avô, e o vô: e depois? E depois? Daí eu me lembrei da frase de um teólogo chamado Barclay. Ele diz assim: o homem que nunca lembra que há outro mundo está destinado a receber algum dia a mais triste de todas as surpresas. É o que esse homem recebeu aqui. Louco, insensato, acabou para ti. E tudo isso vai ficar para quem? E daí eu me lembro do que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Os que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Mas para você conseguir separar as duas coisas, precisa de muita atenção. Esse é o homem que quer ficar rico para o mundo. Corre, 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 corre. Abre mão da vida, abre mão do que tem valor, abre mão da família, abre mão dos filhos, abre mão de Deus, abre mão da igreja, abre mão de comunhão com Deus, pelo dinheiro. Louco, insensato. Mas como eu li ali no último versículo, existe um outro tipo de homem, aqueles que procuram ser rico para Deus. E as características desse homem, elas são lindas. E é isso que eu desejo que você preste atenção e cumpra isso na sua vida. A partir desse ano, que eu cumpra isso na minha vida. Se eu quero ser uma pessoa abençoada, próspera e rica, abundante aos olhos do Senhor. Primeira coisa, a sua segurança não está no dinheiro, sua segurança está em Deus. Sua segurança está em Deus, porque sabe que Deus é quem dá o dom da vida, Deus é quem dá o ar para respirar, Deus é quem faz a terra brotar o alimento, Deus é quem dá tudo, Deus é quem pode tudo. A confiança está em Deus. Dinheiro pode acabar, casa pode ruir, essas coisas o ladrão pode roubar, mas quando a nossa confiança está num Deus que cuida de nós, aí a coisa é diferente, aí a vida se torna abundante, e a gente não vive correndo atrás do vento, correndo atrás da futilidade, mas nós temos um alvo, um objetivo, e nós realmente podemos descansar nele. Confiança em Deus é a chave do sucesso. Uma outra característica dessa pessoa é que o valor do homem está no que ele é e não no que ele possui. E nós somos imagem e semelhança do Senhor, nós somos ser especial para o Senhor, e isso muda a minha vida. Isso me faz olhar as pessoas pela essência que ele tem. Olha só o que Jesus disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Muito forte isso que Jesus diz. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Do que consiste a sua vida? Como que você olha as pessoas?
pelo que elas têm ou pelo que elas são. Nós temos também, a partir disso, uma visão correta do trabalho. Se o valor está no que eu sou e não no que eu tenho, eu não vou trabalhar para ter, eu vou trabalhar porque isso é digno, porque isso me dá dignidade. Esse homem, a sua visão estava só presa no dinheiro, que ele tinha uma concepção toda errada do trabalho. Muitos cristãos ainda têm concepção errada do trabalho. Acham que trabalho é maldição, e nunca foi. Pastor, mas lá no Jardim do Éden, depois que Adão e Eva pecam, o Senhor não fala que do suor, do rosto dele, que ele comeria? Se nós olharmos antes, nós vamos ver Deus trabalhando e dando muito trabalho para Adão. Adão era o mordomo do Éden, tinha que administrar tudo, cuidar dos animais, ele deu nome para todos os animais. O que realmente aconteceu foi que a terra produziu espinhos e abrolhos que dificultaram o labor do homem. Mas o trabalhar é algo que está na essência do ser humano. Só que isso também está tão distorcido, porque você vê hoje em dia as pessoas jogando na Mega Sena com o discurso: se eu ganhar, eu nunca mais trabalho. É uma concepção errada do trabalho. Perdeu-se a essência, mas ver trabalho não como algo digno, como um fardo que tem que levar para a vida toda. E quem que ganha na Mega Sena, meus irmãos? É um em alguns milhões. Ou seja, tem muita gente vivendo o dia a dia com esse fardo nas costas. Vai trabalhar com uma visão distorcida daquilo, achando que aquilo é fardo, que aquilo é enfado, que aquilo é estressante. E por isso nós vemos o resultado emocional da sociedade de hoje. Nós precisamos ser ricos aos olhos do Senhor e olhar as pessoas com outros olhos, olhar as pessoas como alguém que é criatura de Deus, alguém que Deus ama, e não importa se ela está com uma camisa de marca, se ela está com uma Dudalina ou com uma camisa do Balaião da esquina de R$10, eu preciso amar e respeitar as pessoas do jeito que elas são, do jeito que elas se vestem, com o que elas possuem. E quando eu faço discriminação entre uma e outra, você está entrando na forma do mundo, você está agindo não como Deus, mas como aqueles que querem ser ricos para o mundo, e não ser rico aos olhos do Senhor. Precisamos olhar e valorizar as pessoas como Deus a vê e as valoriza. Bom, outra característica de quem é rico aos olhos do Senhor, ele se satisfaz com o que tem, e ele é grato por isso. Quando o Senhor nos ensina a orar, você vê o Senhor dizendo: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tendo pão hoje, eu sou grato ao Senhor. E o Senhor, Ele nos ensina a tirar esse fardo da ansiedade. Se você for ver o Sermão do Monte, você vai vendo Jesus assim ser muito duro com as pessoas que estavam ali ouvindo Ele. E Ele pega e diz: é a vida mais do que comida ou bebida, gente? Vocês estão tão preocupados em ter, adquirir, em possuir, vivem ansiosos, está acabando com vocês. Vocês não confiam que o Senhor cuida de cada um de vocês? Dá uma olhada para o passarinho. Olha os pardais. Você não vê ele nesse estresse todo, mas você já viu algum pardal morrer de fome? Só se prende numa gaiola. Mas o Senhor cuida, o Senhor cuida. Olha os lírios do campo. Nem Salomão na sua glória se vestiu de uma maneira tão linda como eles. Quanto mais vós, filhos, você acha que o Senhor não vai cuidar de você? Nós precisamos ser muito mais gratos, meus irmãos, muito mais gratos. 1 Timóteo 6, Paulo mais uma vez diz assim, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar, por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. E ô geração insatisfeita, né? Ô geração insatisfeita. Nós nunca estamos satisfeitos com nada, sempre queremos mais, mais, mais. Não estou dizendo que você não pode ter propósitos, até a palavra ambição, a diferença dela da ganância é justamente isso. Ambição são coisas que você quer adquirir,
mas com alguns propósitos. Ganância é quando você quer adquirir para si, quando você quer ser rico para o mundo. Há certo grau de ambição, se tem bons propósitos por trás deles, que ainda é viável. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque a linha é muito tênua entre ambição e ganância. Precisamos ter cuidado com isso. O Senhor, Ele deseja que nós venhamos ganhar muito dinheiro, mas nós que venhamos dar muito dinheiro também. E daí entra uma outra característica, o altruísmo. Eu gosto muito do exemplo de Zaqueu, um publicano, alguém que explorava o povo, era judeu, mas como o Império Romano era o maior império da época, e os judeus estavam debaixo do jugo romano, os romanos, muito espertos, escolhem algumas pessoas inteligentes dos judeus para cobrar imposto do próprio povo. Assim eles não podiam entrar em discussão entre si, porque eram próprios judeus que estavam cobrando o imposto do povo. E Zaqueu era um desses. Só que Zaqueu, ele sempre dava um jeitinho de se enriquecer. Mas um dia ele ouve falar desse tal de Jesus, que faz milagre, que muda a vida, que tem uma nova proposta de vida para ele. E a gente conhece a história, baixinho do jeito que era, no meio da multidão, não conseguia ver Jesus, ele sobe lá em cima, numa árvore. Jesus não discrimina ninguém. Os publicanos eram vistos como os piores pecadores da época, pior do que, era considerado assim, o que talvez para a gente hoje seja um estrupador, sentimento que você tem por um estrupador, era o que os judeus tinham por um publicano. E lá estava Zaqueu em cima da árvore, Jesus chega embaixo da árvore, ô Zaqueu, desce daí porque eu quero ficar na tua casa. Mas Zaqueu, ele abre o coração para o Senhor, cai a venda que cegava ele, e impedia ele de ver o que era ser realmente rico e abundante, e agora ele deseja ser rico para Deus, e ele diz assim, olha, Senhor, eu estou dando hoje metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Ele entendeu que tudo que ele tinha era para abençoar vidas. Irmãos, quem é rico aos olhos de Deus precisa ser muito mais altruísta, precisa dar mais, precisa aprender a compartilhar. E nós somos tão mesquinhos, tão gananciosos, que a gente tem coragem ainda de, quando vamos dar alguma coisa, a gente vai lá no guarda-roupa, né? Eu vou dar uma camisa, e a gente pega aquela lá que a gente não quer mais. A gente vai pegando as coisas da nossa casa que a gente não quer mais, que para a gente já não serve para nada, e a gente faz questão de querer dar isso para os outros. Certa vez um pastor, convocando a igreja para mais uma campanha do agasalho, ele resolveu fazer algo diferente, porque na última vez ele ficou muito chateado, porque veio chinelo furado, meia furada, calça velha, ele ficou muito triste com aquilo. E quando as pessoas trouxeram para a igreja, ele falou, não deixe lá, cada um segure aí o que trouxe. E ele disse assim, hoje vocês vão fazer diferente, hoje vocês vão abençoar o irmão do lado, e vocês vão dar o que trouxeram para o irmão que está aí do seu lado. Era só a gente escondendo o pacote, de tão envergonhado que ficou de dar aquilo para alguém que estava sentado ali do banco, porque trouxeram apenas o que sobrava, trouxeram aquilo que não serviam mais. Eu gosto do exemplo de John Wesley, e ele deixou uma frase registrada no seu diário muito linda. Ele disse assim, olha, eu economizo tudo o que posso, para dar tudo o que posso. Ele era um homem tão disciplinado, né, e é o fundador da igreja metodista. Ele recebeu esse apelido, né, foram chamados de metodista quando eles ainda estavam na faculdade, em torno de 16, 17 anos, porque eles eram tão rigorosos nos métodos deles, de acordar às 5 da manhã, estudo da Bíblia, oração, que os colegas começaram a chamar eles de metodistas, e depois esse deu o nome da igreja, Igreja Metodista. Mas John Wesley, ele também foi disciplinado no seu uso do dinheiro. Quando ele ganhava 31 libras, isso está registrado no seu diário, ele conseguia viver com 28 libras, e ele fazia questão de dar as 2 que sobravam.
O tempo vai passando, ele ganha 40 libras, 60 libras, 90 libras, mas ele era tão metódico, que durante toda a sua vida, ele aprendeu a viver com as 28 libras, e todo o resto que ele recebia, ele dava para ajudar as pessoas. E ele então deixou essa frase que eu acho linda: eu economizo tudo que posso, para dar tudo o que posso. E quando a gente vai para a Bíblia, você pode pegar lá muitas e muitas frases, muitas e muitas instruções, ensinamentos, versículos, de que nós precisamos abrir mão do que nós temos para ser altruísta, abençoar as pessoas. Provérbios 17, 19, quem dá ao pobre, empresta a Deus. Ensinamento que nós falamos de Jesus: não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Irmãos, eu estou falando desse tema a respeito do dinheiro, porque nós precisamos lidar mais com ele, não deixar que ele venha a ser um empecilho no nosso desenvolvimento espiritual. O tempo está passando e eu já quero finalizar. Falamos algumas características de quem quer ser rico aos olhos do Senhor, mas a melhor delas é sempre a última. A última característica de quem é rico aos olhos do Senhor: ele sempre tem uma surpresa agradável no final. Quem busca ser rico aos olhos do Senhor sempre tem uma surpresa agradável no final. Ele é capaz de perder o dinheiro para não perder aquilo que tem valor. Eu acho bonito, e eu conheço pelo menos 2 casos de pessoas que abriram mão de cargos super elevados na empresa, iam ganhar muito mais, mas ele sabia que teria que trabalhar muito mais. Ele abre mão daquilo, prefere trabalhar no mesmo período que ele estava trabalhando, para poder todo dia jantar com os filhos e fazer o culto doméstico em casa. É preciso ser muito homem, muita mulher, e ter muito discernimento espiritual, para nos nossos dias, a gente ter coragem de fazer algo assim. Porque nós vemos em dias, onde pensamos que o melhor que nós estamos dando para aquele que nós amamos, é aquilo que se pode comprar, quando não é. E como é bom no final, você ter surpresas agradáveis como essa, e o Senhor chegar para você e dizer: servo bom e fiel, você fez bom uso de tudo aquilo que eu te dei. Meus irmãos, que riqueza maravilhosa, quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, e a gente consegue cumprir esses objetivos, saber lidar com o dinheiro à maneira de Deus. Para finalizar, eu vou ler o texto de 1 Timóteo 6, do 17 ao 19, onde Paulo diz assim: ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Irmãos, essa é a verdadeira vida. Quando você entende que tudo que você ganha é de Deus, é para Deus, é para você viver bem, em família, e ajudar as pessoas que estão necessitadas. Nosso dinheiro, nossos recursos é para isso. Quando praticamos isso, nós somos ricos aos olhos do Senhor, e temos a vida em abundância que Ele prometeu. Por favor, não deixe Mamon ocupar o trono do seu coração. O fim deles, de quem adora Mamon, de quem deixa o dinheiro assumir o trono da vida, é um fim triste, decepcionante. Se você olhar os dados de suicídio no Brasil, segundo o Conselho dos Psiquiatras do Brasil, você vai ver que 26 pessoas se matam
todos os dias no Brasil. E 23 a 24 delas são classe alta da nossa sociedade. 26 pessoas tiram a vida todo dia no Brasil. Em torno de 23 delas são da classe alta. Por quê? Vivem para o dinheiro, pensando que quando chegar lá, estarão completas, sentirão a paz que procuram e desejam. Mas o Senhor já tinha falado isso pelo menos 2000 anos atrás. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos se colocar em pé. E nós vamos encerrar. A minha oração para 2014 e a minha busca é essa, para que o Senhor me ensine a buscar ser rico aos olhos dele. Que o Senhor me ensine a ser mais altruísta e administrar aquilo que eu ganho para impactar vidas, que é o que interessa para o Senhor. Vidas, amor, relacionamento, isso é o que importa para o Senhor. Coloque a mão no seu coração e nós vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por essa história que Tu contou há 2000 anos atrás e que hoje, 2000 anos depois, nos impacta e traz diante de nós uma realidade tão atual como o jornal de hoje, Senhor. Uma verdade tão intensa para os nossos dias que nós precisamos realmente refletir mais nesse assunto e aprender contigo. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti. Nos ensina, Senhor, a depender de Ti, a viver para Ti. Nos ensina, Senhor, a enxergar que tudo aquilo que temos, possuímos e conquistamos é graça Tua, bondade Tua e para a Tua glória, para o Teu reino, para aquilo que tem valor eterno. Deus, que nós não venhamos ser encontrados como esse rico insensato, que quando pensou que desfrutar da vida já era o fim dela, e viveu para si egoisticamente. Nós não queremos isso, mas nós queremos, Senhor, chegar ao final da nossa vida, e ouvirmos os Teus lábios, Senhor, a frase servo bom e fiel, servo bom e fiel, amaste vidas, abençoaste pessoas, foste altruísta. Deus, nos ensina os Teus princípios, converta os nossos corações a Ti, e que nós venhamos, Senhor, a cada dia desse ano de 2014, aprender a fazer a diferença, servir mais, ajudar mais, não nos prendermos, Senhor, a mamon, não nos prendermos, Senhor, ao dinheiro, mas usarmos tudo que temos e conquistamos para a Tua glória e para a propagação do Teu reino. Essa é a nossa oração e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.